boa noite. Hoje nós temos a presença da doutora Elizabeth, que tem um tema muito bacana, gente, chamado Curando a Criança Interior. Olha, vocês têm que entender que isso tem muita coisa a ver com o nosso relacionamento, com prosperidade. Então, eu vou chamar aqui a doutora Elizabeth, ela que é de São Paulo. Ela é especialista em relacionamentos assim, abusivos e tudo mais, né? E ela tem um curso aqui no grupo, gente. Olha que bacana. Na aba Arquivos, você pode entrar lá na aba Arquivos, que tem lá Curando a Criança Interior Ferida, que é o assunto de hoje e que a doutora Elizabeth vai trazer aqui, vai abranger, e vocês vão adorar. Deixa eu chamar ela aqui. Seja muito bem-vinda, doutora Beth. Tudo bem? Boa noite. Já tá boa noite, Túlio. Quero agradecer para você assim, esse honroso convite. Muito feliz de estar aqui com você, com o seu público, e talvez mais pessoas que até também façam parte do meu público, que eu andei avisando a minha turminha também. Então, boa noite a vocês todos e todas que estão aí nos escutando. Espero que seja muito proveitoso para todos vocês. Com certeza vai, porque esse é um tipo de assunto, né, que tem a ver com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia, que fala sobre relacionamentos. Eu trouxe aqui, umas 3 ou 4, sexta-feira passada, uma especialista em constelação familiar, né? E ela falou dessa parte de relacionamento. E eu quero que a senhora explique isso, né? O que é a criança interior ferida, né? Como que essa criança se fere, onde que ela surge, e como que nós carregamos isso, às vezes até inconsciente, né? Porque a gente não sabe disso. Pelo menos eu nem sabia que uma criança interior poderia ficar ferida e interferir tanto na minha vida, nos meus relacionamentos, né, pessoais, interpessoais, afetivos e tudo mais. Agora a palavra é sua. Ok, então vamos lá, né? Primeiro vamos entender o seguinte, né? Porque, de fato, não é algo tão óbvio a gente ver a relação entre criança interior e relacionamentos. A tua pergunta é ótima, né? Então, vamos entender um pouco como é que se forma essa criança. A nossa criança, ela se forma na nossa infância. Ela representa quem a gente foi quando a gente era pequeno. Então, assim, você um dia foi pequeno, eu também fui, e a gente era uma criança com certo temperamento, com certo jeito. Essa criança interior é aquela mesma, só que ela fica como se fosse um programa no nosso cérebro, e ela continua viva dentro de nós. A criança interior não precisa ser uma criança triste, ferida, ressentida, magoada, não precisa. Mas isso vai depender muito da história de vida de cada pessoa. Então, aí, vamos ver assim, como é que foi o vínculo dessa criança, quando nós somos pequenos, né? Com nossa mãe, com nosso pai, com as primeiras figuras de autoridade da nossa vida. Então, dependendo desse vínculo, se foi um vínculo seguro, se foi um vínculo muito bom, se foi um vínculo, assim, que a criança se sentia muito amparada, com as suas necessidades afetivas supridas. Então, assim, se ela se sentia tranquila nessa relação com os pais, se a casa era mais estável, se era uma casa onde tinha bastante amor. Então, provavelmente, essa criança ficou mais saudável e essa pessoa conseguiu continuar se desenvolvendo pela vida. Certo. Quando a pessoa, né, por outro lado, tem uma história mais complicada, de traumas na infância, do que a gente chama de eventos adversos, muitas vezes, assim, uma família onde havia muitas brigas e muitas, até violência, quem sabe, ou faltas, né? Falta de atenção, falta de amorosidade, falta de toque, falta de amparo, falta de apoio, falta de incentivo, de estímulo para a criança. Então, quando a criança vive um lar assim, mais desestruturado ou mais disfuncional, então aí começam a acontecer essas feridas, por isso que a gente chama de criança interior ferida. E aí, o que acontece é que a pessoa pode ficar fixada nessa fase da vida, na sua maturação, e ela até consegue se desenvolver, mas se desenvolve algum outro lado da vida, mas o lado afetivo fica muito prejudicado. É um buraco, né? Uma lacuna. Sim, exatamente, fica uma lacuna, fica, vamos dizer assim, uma carência muito grande. E o que a gente nota é que muitos dos relacionamentos afetivos futuros dessa pessoa são muito impactados por essa criança interior. Então, a gente se percebe assim, bom, eu sou crescida, eu tenho idade de adulto, eu me caso com alguém, então vou ter um relacionamento adulto. Seria ótimo, né? Só que não, né? Só que na prática pode ser bem diferente. Às vezes, essa criança interior é que conduz a escolha do parceiro, olha isso, conduz os nossos comportamentos dentro do relacionamento. É por isso que muitas vezes as pessoas se mostram muito emocionais ou muito instintivas, porque a criança representa as nossas emoções. Qualquer emoção representa prazer, tristeza, alegria e tal. Mas quando a criança interior está ferida, ela representa muita mágoa,
muita carência, muito ressentimento, muitas vezes, assim, desconfiança, muito medo, muita insegurança, muita inferioridade, muita sensação de que não vale muito. Então, quando a pessoa vai para um relacionamento com essa criança desse jeito, essa criança começa a... É como se ela tomasse o poder da pessoa e ela estivesse se relacionando com o parceiro, olha só. E tanto faz, homem e mulher, tá? Não muda nada. Mas o que acontece é que, na prática, você pode imaginar quanto isso impacta negativamente, porque a pessoa não está atuando ali com o seu lado mais racional, mais adulto, que tem mais discernimento. Ela atua muito dentro das emoções. Ela está com uma postura ainda infantil, né, no caso. Isso, exatamente. E aí, eu achei bacana, né, o tópico que... Vou chamar de doutora Beth, tá? Eu achei um tópico muito bacana, que é assim, autoridade, né? E é exatamente isso. A neurociência, ela diz isso, né? Que o cérebro, ele busca a referência no seu passado, para atuar, né, nas suas decisões presentes, para depois criar o futuro. Então, assim, é lógico que eu, como uma criança, vou ter como uma referência meu pai e minha mãe. Se ela diz que aquilo ali é certo, para mim vai ser certo e acabou. E é exatamente o que ela falou, né? E a gente começa todo esse processo, né, de uma crença e chega lá na frente, talvez a gente queira no parceiro um pai e a mãe que nós não tivemos. Ou esse, né? E você pegou um ponto bem interessante, porque olha só, se essa criança estiver assim muito impactando a vida da pessoa do ponto de vista dos afetos, por exemplo, ela tem uma grande chance de se tornar uma codependente ou uma dependente emocional do parceiro. E por quê? Porque ela funciona como se fosse uma criança. Por quê? A criança é dependente de verdade. Uma criança ela não tem como não ser dependente dos pais. Então, essa pessoa, como você falou, fica buscando um pai, ou fica buscando uma mãe, ou alguém para suprir o que ela não teve, e isso é uma relação que se estabelece que é de dependência do outro. E começa com isso, e essa dependência, então ela coloca, por exemplo, uma expectativa muito alta no outro. Então, eu busco um parceiro para me fazer feliz, um parceiro para me completar, porque eu me sinto incompleta. Eu busco um parceiro para fazer por mim aquilo que eu acho que eu não sou capaz de fazer, para cuidar de mim, para me proteger. Então, uma série de coisas que são infantis. A criança precisa disso dos pais, mas não o adulto. A gente, teoricamente, depois que cresce, a gente se tornou autônomo. Então, como seres autônomos, a gente teria toda a condição de fazer tudo isso que a gente precisa por nós mesmos. A gente não precisaria de alguém para nos fazer feliz. Mas quando a pessoa tem essa criança muito fortemente ainda viva, presente e atuando, a pessoa não percebe, mas ela tem essas expectativas que são grandes demais no parceiro. E começa, então, a ter uma série de atritos na relação, porque pesa, né? Uma pessoa que tem essa codependência, ela começa a pesar sobre o outro, ela espera demais do outro, e começa a cobrar, muitas vezes, começa a exigir que ele seja do jeito que ela precisa. Ou seja, ela começa a tentar mudá-lo. Nisso de começar a tentar mudar o outro, você já imagina a confusão que dá, né? Não precisa nem... Então, nesse caso, não tem uma troca, né? Não tem uma reciprocidade dentro do relacionamento. Não há uma troca energética aí, né? De doar e receber. Ou seja, tem uma pessoa, vamos dizer assim, entre aspas, egoísta, né? Porque só quer tomar do outro para suprir uma necessidade que ela teve. Olha, mais ou menos, é isso, mas, assim, muitas vezes o codependente, ele não é egoísta, ele até doa demais, mas ele doa demais para receber. Não é aquela doação generosa, dei, acabou, tá tudo certo, não. É uma doação que é assim, eu estou dando porque, inclusive, ela dá muito porque ela não acha que ela merece. Então, ela pensa o quê? Eu vou ter que agradar essa pessoa, eu vou ter que me sacrificar por ela, fazer tudo o que eu puder para ela, assim ele vai dar aquilo que eu quero. Aí ele vai ver que eu mereço receber amor e vai me doar também. Mas não acontece isso. O que acontece é uma série de desequilíbrios na relação e a insegurança enorme dela, e ela vai se sentindo cada vez mais infeliz, porque o outro não cumpre com aquele formato, aquele molde que ela gostaria. Ele não entra, não serve direitinho no molde que ela quer. E aí começa a ter uma série de confusões. Olha que interessante, né? Você vê o quanto uma educação, né? Um valor,
um princípio que a gente recebe lá atrás dos nossos pais, né? Porque isso interfere também no trabalho, né? A gente está falando de relacionamento, mas interfere também no trabalho. Então, veja só, interfere, sim, em qualquer área da vida, dependendo de como era lá na infância. Por exemplo, uma pessoa que o pai ou a mãe dizia para ela, você não vai ser ninguém na vida, nossa, você é uma preguiçosa, você não... Sabe, uma pessoa que foi muito desqualificada na infância, por exemplo, nesse sentido, ela pode ficar muito insegura de si mesma no ambiente de trabalho, profissional, ela pode ficar com essas crenças de que ela não é capaz, de que ela não vai ser ninguém mesmo na vida, que ela nunca vai ter sucesso. Por quê? Porque ela foi, de certo modo, desestimulada a descobrir os seus próprios recursos. Em vez disso, foi estimulado que ela não ia ser ninguém na vida. Então, ela cresce com isso muito forte. Se minha mãe achava que eu não ia ser ninguém na vida, quem sou eu para achar diferente? E aí, atrapalha, sim, a vida profissional, ela pode ter que a gente chama de um esquema de fracasso, são crenças ligadas à ideia de fracasso. Certo. E tem toda a Mas razão. a pessoa percebe isso, com o passar do tempo ela consegue perceber, porque é um movimento inconsciente, né? Ela consegue perceber que ela é codependente, ou que ela tem essa crença anterior. Não, as pessoas não percebem isso, até porque a codependência não é tão conhecida, não é tão falada, muita gente nunca nem ouviu falar nesse termo, tá? Então, as pessoas, elas ficam pensando, acho que eu sou assim mesmo, eu tenho problemas, eu sou meio complicado, e ela não sabe exatamente o que está acontecendo. Por isso que eu trouxe esse curso, e eu acho que ele pode ajudar muito, porque quando você trabalha para curar essa criança interior, você desenvolve ao mesmo tempo na pessoa um adulto saudável para operar, para conduzir o relacionamento. Então, ao mesmo tempo, você vai trabalhando essa criança e vai trabalhando o desenvolvimento de um adulto, você vai trabalhando a capacidade da pessoa olhar para o parceiro de um outro jeito, com menos exigência, ela se empoderando para cuidar dela própria, para ela se fazer mais feliz. Então, tem todo um ajuste para ser feito aí. Então, quando a pessoa faz o curso, ele é um primeiro grande passo para ela conseguir começar a curar essa criança, limpar a área e dar primeiro grande passo na recuperação dela da codependência. Então, e pode ajudar nas outras áreas da vida também, claro. Ela tem que fazer um upgrade aí, né, para poder fazer toda essa limpeza aí. Então, no caso, praticamente, o que faz é o seguinte, restaurar a pessoa, né? Tirar aquilo o potencial todo que ela está ali dentro, que ela tem esse potencial que está guardado, mas por conta de uma referência que ainda está presa lá no passado, ela não consegue enxergar essa referência. Exatamente. E aí, todas as decisões, ela fica buscando aquela referência. Então, ela está sempre criando mais do mesmo, né? Criando mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Porque ela não percebe que é como se fossem personagens internos, né? Então, ela não percebe que tem um personagem que está dominando e que esse personagem é irracional. Porque uma criança não é racional ainda, né? Não desenvolveu essa capacidade de racionalidade de um adulto. Então, quando a pessoa começa a identificar claramente quando está funcionando no adulto, quando está funcionando na criança, então ela começa a ganhar domínio de si mesma. E aí a gente vai trabalhando esse desenvolvimento de adulto, é muito legal. É muito interessante quando a gente começa a trabalhar essas coisas, porque, assim, isso pode acontecer também, isso acontece só com um adulto, ou pode acontecer com a criança, né? De ter algum tipo de comportamento já dessa forma, assim. Criança que eu digo na fase de adolescência, já passando para o jovem, tem como também trabalhar isso? Sim, veja só, na fase da infância, se a criança está vivendo um lar disfuncional, um lar muito complicado, mãe e pai muito complicado, problemas muito sérios e importantes, tudo que ela cria naquela fase, e a gente diz que ela cria esquemas. Esquemas é um conjunto de crenças, emoções que estão ligadas a um certo tema. Isso é um esquema. Então, vamos imaginar um esquema de abandono. Imaginar que essa criança se sentiu muito afetivamente abandonada. Então, às vezes, a mãe até estava lá, ou o pai até estava lá, mas eles nem enxergavam ela, como se ela fosse invisível. Então, ela se sentiu afetivamente abandonada. Estou dando só um exemplo. Então, ela pode criar um esquema de abandono. E ela pode criar esquemas secundários a isso,
como estratégias de sobrevivência. Então, por exemplo, ela pode ficar muito boazinha, tentar agradar esses pais, tentar fazer tudo para ajudar os pais. Eu vejo, na época da infância, tudo isso é adaptativo. A gente fala que é ok. Por quê? Porque ela está sobrevivendo, ela precisa sobreviver naquela casa e receber algum tipo de atenção que ela precisa, etc. Tá? Agora, o problema é a pessoa crescer com esses mesmos hábitos. Ela continua com o mesmo hábito depois que cresce. E aí a pessoa se torna disfuncional. A gente diz que é um esquema desadaptativo, ou seja, mal adaptado à vida, porque a pessoa funciona daquele mesmo jeito que ela funcionou quando era pequena, para sobreviver, mas só que num ambiente que não tem mais nada a ver com aquele. É totalmente diferente a vida agora. Mas ela continua reproduzindo o mesmo programa, o mesmo condicionamento daquela época. Então, na infância é ok, mas se ela continua pela vida fora, adolescência, juventude e vida adulta, aquilo já está fora de contexto. E a pessoa não percebe que está inadequado, que não se adapta ao contexto atual. Ou se percebe, pensa assim, é meu jeito, o que eu posso fazer? Quando a pessoa pensa isso, é meu jeito, ela fica meio sem saída. Por isso que a gente fala que é importante buscar um tratamento de psicoterapia, porque às vezes a pessoa começa a ter desilusões amorosas, um monte de frustrações uma atrás da outra, e ela não entende por quê. Sim, que ela fica presa a esse padrão lá atrás, né? Isso. Tem a Raquel, ela está dizendo aqui que os traumas na infância podem acabar atrapalhando a vida adulta, né? Exatamente isso. É isso mesmo. A gente chama de traumas, exatamente isso. Por que a criança é ferida? Porque ela tem esses traumas. Isso mesmo. Eu, como coach, eu atendi uma pessoa, por questão até de ética, eu não vou dizer o nome da pessoa, mas ela teve, durante a infância, uma palavra, uma frase, apenas uma frase que a mãe dela passou para ela, que acabou com a vida adulta dela, né? Hoje ela deve estar com uns 40 e alguma coisa, mas ficou sozinha até esse tempo mesmo. Porque ela era uma criança que se enturmava com mais facilidade, gostava de abraçar as pessoas, ela tinha aquele carinho, aquele afeto. Isso aí gerou na mãe algo que ela diz, isso não é coisa de menina, ficar abraçando todo mundo. Isso é coisa de mulher da vida, sabe? Ela disse, ela não falou esse nome, né? Mas vamos dizer assim, coisa de mulher da vida, ficar abraçando todo mundo. Isso aí travou a pessoa de tal maneira que ela não consegue ter nenhum relacionamento afetivo. Nem mesmo com os pais, nem mesmo com a irmã, com a outra, são 3 irmãs, com as irmãs, nem com ninguém. Sabe? Ficou preso e gerou um estado até depressivo na pessoa. Claro, porque a pessoa tem uma área da vida tão importante que está travada. Né? É a pessoa que ela tem sonho, que ela tem um desejo de realizar uma parceria afetiva e não consegue, quer dizer, realmente é muito frustrante. Né? Por conta de uma palavra. Mas é possível, sim, exatamente. Às vezes, uma lembrança que marcou muito a criança, uma palavra, às vezes, um pai ou uma mãe que desqualificou, como você falou, isso foi uma desqualificação. Eu lembro de um paciente meu, já que você disse esse exemplo, vou dar um exemplo dele, que ele falou o seguinte: ele disse que o pai falou assim, quando ele era adolescente, falou assim: eu ainda vou te ver dentro de um camburão. Veja, o que é isso? Um pai falar para um rapazinho, um adolescente, eu ainda vou te ver dentro de um camburão? Já pensou? Isso é quase uma maldição, né? O que ele fez, esse rapaz? Ele se deu muito bem profissionalmente, porque na cabeça dele, ele queria provar para o pai dele que ele não era um homem que ele ia ser visto de um camburão. Então, ele fez um oposto ali para mostrar, para provar para o pai. Ele fez um tipo de compensação que na vida dele foi até bom, mas a ferida ficou. Então, assim, apesar disso, aquela ferida estava lá, impactando a vida dele de alguma maneira, né? Então, assim, é diferente de ele usar todo o potencial dele para ser bem-sucedido, aí é perfeito, mas por causa daquela frase, parece que uma coisa que ele fica sempre buscando mais e mais e mais para poder provar que ele é uma pessoa de sucesso. Então, aquilo fica sempre como um fantasma na cabeça da pessoa. Então, seria um ótimo exemplo, e eu vejo isso todos os dias no consultório, é muito triste. Parece. Tem uma pessoa que deixou aqui uma mensagem que foi assim: uma criança interior, né, machucada, pode se tornar um adulto agressivo? É o mais comum, né? Depende muito, claro, da pessoa, mas é muito comum. Por quê? A criança, como eu falei, ela é muito emoção e instinto, não é? Então, dependendo do estresse na situação, ela não tem aquele discernimento do adulto de o que eu posso fazer nessa situação. Não, né? Ela reage com alguma emoção, a partir da emoção. Então, por exemplo, se essa criança sentir raiva, muita raiva, tem uma grande tendência de agredir, porque a raiva pede agressão.
Quando a gente está com muita raiva, a gente tem vontade de trucidar a pessoa, não é? Só que se a gente tiver no modo de funcionamento adulto, a gente não vai fazer. Mas se a gente tiver no modo de funcionamento criança, aí a gente pode xingar, brigar e agredir o outro, jogar alguma coisa no outro, né? Isso é muito comum. Por isso que eu trabalho muito com relacionamentos abusivos, tóxicos, e preciso trabalhar a criança interior, porque eu percebo que é lá que está o problema, gerando toda essa discórdia nos relacionamentos. Olha que interessante. E no caso, assim, esses relacionamentos abusivos, eles acontecem na infância e perseguem a pessoa, né? Como a senhora falou, a própria pessoa que escolhe parceiro. Essa escolha seria o quê? Para compensar aquilo ali, para ajudar ou para validar mesmo a imagem dela lá, né, do relacionamento abusivo, para continuar validando isso na mente dela? Eu acho que é um pouco de tudo que você falou, vamos lá, né? É claro que tudo isso é extremamente inconsciente, a pessoa não percebe que é a criança interior que está escolhendo o parceiro, mas muitas vezes, vamos imaginar, uma menina, ela tem um pai ausente, ou um pai que bebia, quase não chegava em casa, não dava atenção, alguma coisa assim, tá? Ela fica buscando um homem parecido com o pai, é como se ela falasse, não, eu vou conquistar esse homem, agora eu vou conquistar esse homem, porque o meu pai eu não consegui conquistar. Então, eu vou conquistar esse homem, mas ele tem que ser parecido com o meu pai. Porque se for um homem saudável, cadê o desafio dela, né? Então, a criança fica com essa... Então, ela acaba validando as crenças, porque ela encontra um homem que não é adequado, que às vezes não é disponível afetivamente. Então, se ele não é disponível, ela vai sofrer de novo a mesma dor da infância. E aquilo vai machucar cada vez mais o mesmo lugar, a mesma ferida. E ela fica reforçando as mesmas crenças negativas, tá vendo? Homem, não tem jeito. Homem, né, não sabe amar. Percebe? Mas é uma tentativa de resgate através do parceiro, isso, mas ela não vai dar certo, porque ela vai buscar alguém que justamente não tem condições de entregar o que ela igual, né? Vai fazer tudo igual. Tem uma outra pergunta aqui, esse aqui depois eu vou dizer que esse aqui a gente deixa por último. Famílias disfuncionais são tóxicas e colaboram para a formação de uma criança ferida, né? Essa criança, ela reage de acordo com os recursos recebidos, né? Ela reproduz isso de uma forma abusiva na fase adulta? Então, veja só, depende muito do temperamento da criança. Algumas crianças podem se tornar muito mais facilmente vítimas na fase adulta, outras podem tender a ser mais abusadoras, mas mesmo aquelas que ficam numa posição de vítima, também podem entrar em processos de controle do outro. Então, às vezes, modos abusivos, mas mais disfarçados um pouco, entende? Então, existem várias maneiras, então, vários comportamentos possíveis. Por exemplo, uma criança que já a gente já percebe que a criança ela é um pouco indignada, uma criança mais rebelde, certamente ela vai abusar mais. Agora, uma criança mais passiva, mais submissa, mais obediente, ela pode não ir tanto nessa direção, ser mais passiva nas relações, e ela pode, por exemplo, só se tornar agressiva se o copo encher de vez, né? Aquele momento em que você percebe que ela foi tão abusada que agora ela explode. Aí pode acontecer também, mas não é o mais comum dela. Então, vai depender muito da história, do cada temperamento. Tem uma outra pessoa aqui que diz assim, e quem não lembra da infância, tem poucos flashes da infância, consegue identificar isso também no curso? Não tem o menor problema. Por quê? Porque a pessoa começa a perceber as emoções atuais dela. Porque como a criança representa as nossas emoções, e ela dentro da nossa psique, a criança, ela representa, ela é as nossas emoções, a gente vai, pela realidade atual da pessoa, percebendo onde ela está. Então, por exemplo, a pessoa está se sentindo insegura, com muito ciúme do namorado, a gente sabe que ela está na criança. Não necessariamente ela tem que ir lá atrás para arrumar. A gente tem técnicas, o curso oferece justamente técnicas para a pessoa trabalhar dentro da realidade atual dela. Então, não é obrigado que a pessoa se lembre de coisas lá de trás. Não é obrigado. Porque a criança está viva, está presente aqui na vida atual dela. Então, dependendo dos fatos, a pessoa identifica essa criança no momento atual e ela vai ter técnicas para usar com ela nesse momento, a partir dessa situação. Tem uma outra pessoa que perguntou, né, assim, quais são essas estratégias, né, se existe alguma estratégia para ser utilizado para sanar essa ferida?
Aí é só um curso, né? É o segredo do curso. Não tem como explicar isso. Verdade, não tem como explicar isso em 5 minutos, gente. Não funciona assim. Por quê? Não, é por isso que eu deixei essa pergunta até para mais para frente, porque realmente são métodos, né? São técnicas, acredito eu, que não é apenas uma ferramenta que se utiliza, existem vários tipos de ferramentas. E é preciso... cada pessoa, né, tem um jeito de tratar. E veja, e é preciso que a pessoa faça um estudo. Então, o curso vai levando a pessoa a fazer um estudo muito grande a respeito dela, da história. Então, ela precisa ter muita clareza, ela precisa treinar muito esse lugar de adulto, lugar de criança, começar a perceber, entender bem, e aí usar as técnicas. Mas, assim, não tem como explicar a técnica aqui, né? É uma coisa que realmente é mais complexo para explicar. Assim. Mas o importante é saber que dá para arrumar. O importante é isso, né? Entender que dá para curar essa criança. Ela não precisa continuar impactando a vida da gente. É possível, né? Curar essa criança. Tem uma outra pergunta aqui. Ó. Pessoas narcisistas. Tem uma criança interior ferida? Tem uma criança interior ferida. E, assim, muito ferida, de um modo geral. Então, o narcisismo, é como se a criança tivesse essa visão dela mesma, essa imagem dela mesma, tão prejudicada que ela precisa criar um ser, né, criar uma personagem para ela viver. Então, o narcisista, vamos dizer, patológico, estou falando aqui, né, aquele que é mais grave, porque um pouco de grau de narcisismo todos nós temos, mas eu estou falando agora de uma pessoa que tem um narcisismo patológico, ok? Então, essa pessoa, ela cria um personagem para viver, porque é como se ela tivesse que reprimir tudo aquilo que ela pensa dela mesma, e ela começa a virar e se tornar um personagem que ela cria. Então, ela vive uma mentira, uma coisa de que eu sou o máximo, eu sei de tudo, eu sou ótimo, eu sou superior aos outros. Isso ela faz, óbvio, para compensar tudo aquilo e para não entrar em contato com aquela dor, porque ela não é tão frágil internamente o narcisista que ele não tem condição de olhar para aquilo. É como se aquilo fugindo o tempo todo, né? Ele fica fugindo, né? É uma fuga aquilo ali. Isso, e ele não tem contato, ele vive tanto essa mentira que ele criou, essa personagem, né, arrogante, muito assim, que ele não tem contato. Eu tenho pessoas que eu trato que são narcisistas, não é comum procurarem ajuda, tá? Mas ok, uma vez ou outra aparece, e é muito interessante, porque a pessoa, se você começa a se perguntar, mas como está a tua autoestima? Não, me acho ótima, a pessoa não entra em contato, ela não percebe que ela tem uma autoestima prejudicada, que ela tem um complexo de inferioridade. Imagina, se falar para ela que tem complexo de inferioridade, ela dá risada para você. Então, é um pouco difícil, porque você tem que ir bem devagarinho com a pessoa, tentando mostrar por A mais B, olha, dá uma olhada nisso, dá uma olhada naquilo, olha como isso aqui não está batendo, olha como tem uma incoerência aqui, para a pessoa ir acordando, para perceber, não, tem alguma coisa errada comigo, porque ela não acha que tem alguma coisa errada com ela. Inclusive, por exemplo, a pessoa que me procurou, que eu estou tratando que é narcisista, ela me procurou porque ela acha que eu vou ajudá-la a fazer o parceiro dela ser aquela pessoa perfeita para ela, porque ela é perfeita. Olha a ideia. Né? Não, eu sou perfeita. E aí ela pensou que eu ia ajudá-la a mudar o parceiro. Olha a viagem, né? Eu falei, não estou com essa bola, né? Não existe isso de mudar o parceiro, né? E aí eu estou tentando fazer com que ela enxergue, mas você percebe quanto ele te dá, e quanto você dá, né? Então, ela vai percebendo que o narcisista é super egoísta, né? Não tem esse negócio de reciprocidade com ele. Ele quer receber mais, muito mais de sempre. Mas é interessante, sim. A resposta dela é sim, né? O narcisista é um caso de uma criança interior ferida muito séria. Que vem. Assim, é interessante essa coisa da reciprocidade, né? Porque acaba sugando o outro, né? Porque o outro fica só doando. E aí ele também não percebe. E para sair de um relacionamento com uma pessoa dessa deve ser complicado também. Interessante isso que você falou, e a pergunta dela a respeito do narcisismo, porque existem muitos teóricos, inclusive internacionais, que estudam, que eles chamam essa dança entre o codependente e o narcisista. Existe uma tendência muito grande dos dois se atraírem. Por quê? Porque o narcisista, ele quer ser elogiado, ele quer receber, e tem um tipo específico de codependente que tem essa tendência de se doar demais, se sacrificar pelo outro, então parece que vira um casamento perfeito ali. Só que, como eu disse para você, o codependente faz isso para receber. Quando ele começa a perceber que ele dá e nunca recebe de volta,
Aí ele começa a ficar bravo, aí ele começa a ficar, vamos dizer, frustrado, e aí começa um monte de discussões, de problemas. Então, não tem como dar certo, óbvio, como você falou, porque aí o narcisista tende a sugar e não tem fim. É como se o outro fosse uma fonte sem fim para ele. E quando o outro não quer doar, ele fica muito bravo, porque é como se tivesse direito. Não, como assim, né? Parou, secou a fonte, né? Como assim, secou a fonte? Tem uma outra pergunta assim, uma criança que foi abusada é um futuro abusador? Pode se tornar um abusador na frente? Então, acho que tem a ver um pouco com aquela outra pergunta, que a gente falou que sim, né? A pessoa pode se tornar um abusador, mas vai depender muito do temperamento, mas mesmo que a pessoa seja um codependente que não tem tendência de ser abusador, por causa da raiva que ele vai tendo, num certo momento ele também se torna abusador. Ele também joga, vamos dizer, o caminhão de melancia em cima do outro, quando o outro não faz aquilo que ele esperava tanto. Porque é como se fosse uma grande aposta dele. Eu vou investir para receber um retorno. E agora, como assim? Eu investi a vida toda, investi anos da minha vida e não recebo. Aí ele fica bravo, aí ele pode virar um abusador. Ah, entendi. Olha que bacana. Olha quanta coisa a gente aprende só conseguindo identificar essa criança dentro de nós, né? Com certeza. Conseguindo identificar. Né? Eu acredito que num processo de autoconhecimento, né, seja o início, né? Não é a cura total, mas seja o início, né? Dentro desse processo de autoconhecimento, a pessoa que busca esse tratamento, ela já começa a enxergar essa criança, ela já começa a ter contato com essa criança. Sim, exatamente. Né? Assim, você está falando do tratamento psicoterápico ou do curso? Do curso em si, né? Tá. Sim, ela começa assim, e ela recebe. É que assim, tem todo um processo no curso, e a terceira parte do curso é onde ela recebe as técnicas, porque ela já foi preparada na primeira e segunda parte, e aí ela faz um estudo da criança interior dela, ela começa e ela sai com a ferramenta para ir trabalhando com essa criança e continuar o trabalho depois que o curso acaba. Sim. Então, é por módulos, né? Tem um primeiro módulo da identificação, depois tem ali, no caso, a validação da identificação, falando assim, né? Identificou, validou que tem o problema e agora vai começar uma técnica para poder acertar tudo isso. É mais ou menos isso, assim, no primeiro módulo, na verdade, ela precisa entender mais a origem, ela precisa começar a entender, ter uma noção mais clara, porque muitas pessoas não têm noção de que os pais fizeram coisas que foram disfuncionais. Tem gente que tem uma memória de que os pais foram ótimos. Não, meus pais e minha mãe amavam, e era ótimo e tal. Aí, quando a pessoa começa a ver, a parte do curso que fala da origem, ela começa a identificar, mas olha, e aquilo outro. Então, ela começa a perceber que ela ficou com uma certa fantasia da infância, que não é bem aquilo. Ela começa a enxergar melhor a origem. Na segunda parte, no segundo módulo, ela vai perceber muito as características dela, do funcionamento atual, que mostram a relação da criança interior ferida com essa codependência, percebe? Para ela identificar detalhes, assim, ela vai perceber quais são os esquemas que ela criou, quais são os grupos de crenças negativas, crenças, vamos dizer, limitantes que ela criou. Então, ela vai identificar com muito mais clareza para poder trabalhar isso na terceira parte. Entendi. Tem uma outra pergunta aqui, o assunto está legal, o pessoal está interagindo bastante. A diferença de dependência emocional para codependente. Né? Tem uma diferença da pessoa ser codependente para dependente emocional? Sim, tem uma diferença. Na prática, eu tenho usado mais ou menos como sinônimo, porque tem uma grande confusão em cima desses dois termos. As pessoas usam um pelo outro. Tem um grupo que usa dependência emocional, mas não está falando de codependência. Então, é uma grande confusão. Bom, deixa eu falar um pouco, então, da origem desses termos, tá? Assim, a codependência, a origem dela foi lá por 1950 e pouco, quando foram criados aqueles grupos do AA nos Estados Unidos, né? Alcoólicos Anônimos. Aí, o que aconteceu? Aí, alguns homens começaram a se reunir para formar o Alcoólicos Anônimos, começaram a ficar bem, se recuperar a partir desse tratamento, e as esposas começaram a perceber que elas ficavam mal. Eles se recuperavam, mas elas ficavam mal. Elas ficavam muito... Aí começaram a dar o nome de codependentes para essas esposas, e elas começaram a criar um outro tratamento. Então, tem o grupo do Al-Anon, que é para familiares e dependentes do álcool.
aí depois criou o grupo CODA, que é o Codependentes Anônimos, e aí vários grupos para trabalhar a codependência. Acontece que, por outro lado, vários estudiosos da psicologia começaram a estudar a dependência emocional, mas um pouco mais como um sintoma, porque a codependência, ela é um conjunto, ela é um padrão, ela tem vários padrões de comportamento. A codependência, para ter uma noção um pouco mais clara, eu e outros vários estudiosos, nós estamos entendendo como um transtorno de personalidade, ou seja, é um transtorno no jeito de ser da pessoa. Então, olha só, o que é um transtorno de personalidade? É quando uma pessoa está se desenvolvendo e esse desenvolvimento começa a ser distorcido, começa a ter problemas no desenvolvimento dessa personalidade. Então, ela pode desenvolver um transtorno de personalidade. Então, a gente está entendendo que a codependência entra nisso. E a codependência é muito mais que a dependência emocional. Portanto, ela é um conjunto de sintomas. Então, a dependência emocional seria um dos sintomas da codependência. Mas, como isso ainda está sendo muito estudado, ainda não está, vamos dizer assim, não foi categorizado, não está ainda nos códigos internacionais de doença, nem de psiquiatria, tá? Não está. Então, ainda tem muita gente estudando, não tem consenso a respeito desses termos. Então, quando você vê lá, dependência afetiva, codependência emocional, dependência emocional, e aí, todos esses nomes, melhor entender como se fosse mais ou menos a mesma coisa, para não dar confusão, e buscar trabalhar esses processos que estão ligados à dependência do parceiro. Então, tem uma crença básica da dependência emocional que é: eu preciso do outro para eu ficar bem. Eu preciso que ele esteja bem comigo para eu ficar bem. Senão, se ele estiver mal comigo, eu fico mal. Então, essa é a dependência emocional. Já a codependência é muito mais amplo que isso. É todo um jeito de funcionar, de colocar a própria vida, a própria felicidade na mão do outro, e várias outras coisas. Tem padrões de negação, de controle, de baixa autoestima, vários padrões. Como se o outro vai guiar a vida, né? Não, vai lá, guia a minha vida, o que você falar para mim eu faço e tudo bem. Ela perde essa questão de tomar uma decisão, de fazer alguma coisa, tudo depende do outro, é como se fosse isso. Né? Agora você entrou no outro ponto mais delicado, olha só. Existe uma coisa que chama-se transtorno de personalidade dependente. Essa é uma outra coisa. E é isso que você acabou de falar. É uma pessoa que não consegue tomar decisão, ela precisa sempre de alguém para... Sabe assim, aquela pessoa que precisa comprar um vestido, mas será que o vestido fica bom? Aí ela pega e tira a foto dela no vestiário e manda para todo mundo, amigo, e você diz, qual que fica bom, esse, aquele? Ele não consegue decidir sozinha, porque ela vai para algum lugar, ela não gosta de sair sozinha, ela tem que estar sempre com alguém. Então, essa é transtorno de personalidade dependente. Muitos codependentes não têm isso, são muito até autônomos na vida profissional, na vida diária, moram sozinhos, fazem muita coisa, mas na vida afetiva é que o bicho pega. Então, tem várias coisas que são semelhantes, tem uma intersecção entre elas, mas não são a mesma coisa. Ah, entendi. Será que eu consegui clarear ou confundi mais? Não, tá certo, eu entendi. Tem gente já perguntando, né, onde tem curso de autoconhecimento, bom para fazer, bom, isso aí já é outra história que a gente fala. Teve uma pessoa aqui que disse que a irmã casou com um narcisista, né, e essa irmã sofreu muito com o casamento, acabou terminando o casamento e hoje precisa fazer uma terapia. Acaba passando, então, para outra pessoa, né? Acaba sendo o quê? Sendo influenciada por essa codependência, por essa criança interior ferida. Mas, peraí, eu não entendi bem a pergunta. A irmã dela teve esse casamento, aí sofreu muito, saiu do casamento, e qual é a pergunta dela? Desculpa. A pergunta dela foi exatamente isso aqui. Ela teve uma irmã, né, ela tem uma irmã que casou com um marido que era narcisista. Isso, sofreu muito. E ela seria a codependente disso tudo. Então, ela não aguentou. A esposa, sim, provavelmente. A esposa, ela não aguentou, terminou o casamento, sofreu muito por dar tudo para o marido, aquela história toda. E hoje ela está fazendo esse tipo de terapia, ou seja, como você falou, né, o narcisista com o codependente. Então, ele saiu bem da história, entre aspas, né? Porque ele ficou... E ela que está procurando todo esse tratamento, porque ela foi a parte mais sofredora. E por outro lado, é muito bom que uma pessoa faça o tratamento quando sai de um relacionamento assim, porque se ela não fizer, ela vai para o próximo fazer a mesma coisa.
é muito grave. Então, ela precisa realmente, ainda bem que ela começa a perceber que tem alguma coisa errada com ela. No sentido de, tem alguma coisa que não está funcionando bem com ela. Porque quando a pessoa fala assim, é ele que estava errado, ele que é o narcisista, ele que era o errado, eu estava certa, ela sai dessa relação e muito provavelmente ela vai buscar outro parecido. Então, é muito importante isso que ela está fazendo, de se tratar, para poder limpar a área, né? Para poder curar essa criança interior e ir para uma relação mais adulta, não ir na codependência. Sim. E essa criança interior, ela fica presa onde? Assim, a questão mental, né? Ela fica presa no nosso inconsciente, ou ela está no subconsciente, ou ela vai para o consciente, ela fica oscilando nessas três mentes? Ela ocupa esses três espaços. Na medida que a pessoa, por exemplo, começa a fazer terapia, ela começa a ganhar consciência de que um monte de coisas... Porque, como eu te falei, que a criança representa as emoções, então ela está no consciente. Se a pessoa está irritada, ela está na criança. Se a pessoa está descompensada, ela está na criança. Se a pessoa está deprimida, ela está mergulhada na criança. Uma pessoa que está triste, angustiada, ansiosa, ela está naquele momento na criança dela, está funcionando na criança dela. Essa personagem criança está atual. Então, ela está consciente. Só que a pessoa não sabe que é uma criança. A pessoa pensa assim, eu estou triste, eu estou deprimida, mas ela não sabe. Então, aí, na medida que a pessoa vai ganhando consciência, ela vai identificando tudo no consciente. Mas ela também pode ir descobrindo coisas inconscientes. Então, a gente, na terapia, a gente vai fazendo um trabalho para que a pessoa perceba mais, vamos dizer assim, comportamentos mais sutis que representem essa criança. Então, a gente vai cada vez mais aprofundando o trabalho para que a pessoa limpe e cure toda a área. Certo? Olha, uma pergunta aqui muito boa, doutor. Ela perguntou se uma mãe codependente pode ter filhos que sejam também codependentes? Ela vai passar esse processo? É extremamente comum, é extremamente comum. E por que é assim? Tem pelo menos dois motivos, tá? Primeiro, é que a criança aprende muito como modelo da mãe. Por exemplo, tanto faz uma menina ou um menino, mas uma menina é mais risco ainda, porque a menina, ela modela muito o comportamento da mãe para ela funcionar depois. Então, veja, ela passou a vida, a infância toda vendo a mãe se subjugar ao pai, passar pano, né? Assim, aquela coisa de se submeter, de sacrificar por todo mundo. Ela vai aprender a atuar assim, por exemplo. Então, esse é um motivo de a criança, então, aprenderia de uma maneira, assim, comportamental, né? Um modelo comportamental. O outro motivo é o que a gente chama a epigenética. Isso é mais grave ainda. Não sei se vocês sabem o que é epigenética. Epigenética é uma área que estuda, né, a genética humana, toda essa questão da genética, e que mostra, por exemplo, que o jeito que uma mãe se comporta, até mesmo antes de ter a criança, então, vamos supor que ela seja codependente, ela vai passar esse comportamento para a criança no nascimento. Quer dizer que ela pode passar esse comportamento com a criança ainda no útero, é isso? Na formação da criança, ela passa para o feto, pela epigenética. Então, assim, a epigenética é uma área que estuda toda a manifestação dos genes. Então, ela passa para a criança geneticamente o comportamento dela. Então, a epigenética estuda exatamente isso, que o nosso comportamento... Vou dar um exemplo simples, tá? Certo. Se eu fumo, por exemplo, vamos imaginar que eu fumo, eu não fumo, mas vamos imaginar que eu fumo. Eu posso passar esse comportamento para um filho geneticamente. Então, tem todo um estudo nisso atualmente, é uma área enorme da ciência que está estudando como a gente passa os nossos comportamentos para os filhos. Então, uma mãe codependente, ela pode passar, tanto, como eu te falei, comportamentalmente, pelo modelo, como geneticamente. Então, olha a gravidade disso. Então, por isso que é tão importante uma pessoa se trabalhar, vamos dizer, se recuperar da dependência o quanto antes. É como se tivesse umas moléculas emocionais, então, dentro do organismo, que transmite isso Transmite no DNA. No DNA. Então, não sei se existe esse termo, moléculas emocionais, né? Mas eu estou dizendo assim, é como se as moléculas tivessem emoções também, se fossem transmitidas. Sim, comportamentos, emoções são transmitidos para os filhos. Maus hábitos, a gente tem que ter muito cuidado com os maus hábitos, porque a gente pode passar para os filhos assim, geneticamente. Por isso que é melhor ter bons hábitos, né? Mas isso tudo são aprendizados, né?
E eu acho interessante isso, porque, assim, isso é muito pouco falado. Nossa, muito pouco Muito falado. pouco falado. Isso. Principalmente, acredito, assim, dentro da sua área, que é psiquiatria, né? Você vai Uhum. dizer, eu vou no psiquiatra. Não, não vai. É coisa de maluco, é coisa de doido, né? Eu não vou procurar. Uhum. Isso atrapalha muito, É, né? Na atrapalha. geração de uma sociedade, vamos dizer assim, numa sociedade mais harmônica, né? Uma sociedade que tem um conhecimento das coisas, a consciência para resolver tudo isso. Porque a gente está repetindo, né? Aquelas coisas vai. Vai de Não, geração em geração, isso mesmo. Agora, é, o que é bom é a gente notar que, por exemplo, nos últimos anos, até acho que pelo evento do YouTube, internet, tudo isso, Instagram, a gente está tendo muito mais acesso a esse conhecimento e desmistificando a psiquiatria, a psicologia, o coaching, né? Então, nós estamos desmistificando tudo isso e vendo que são coisas normais, coisas das pessoas, nada do outro mundo, né? Ninguém está maluco porque tem uma criança interior ferida. Não é? sim, é uma coisa que a gente pode resolver. Tem uma pergunta aqui dizendo que o pai também pode passar, né, através Sim, da epigenética, também, sim, comportamento, sim, né? Eu até acredito, porque sim, porque é a é o junção gene dos dos dois, os genes dos dois, é o DNA dos dois, sim. dois. Tem gente perguntando se tem algum curso, né? Se só tem algum curso sobre dependência afetiva, né? Ela diz assim, fui descartada há 3 meses, depois de 11 anos, né, de um relacionamento possível, né? Sim, uhum. É por isso que eu procuro tudo sobre o assunto, né? Curso, tem algum curso de dependência afetiva? Veja, Você tem? é, veja, se a gente entender que a codependência, vou chamar dessa maneira para ficar mais simples, tá? É um transtorno de personalidade, pensa se é uma coisa que um curso só resolve. Não vai, né? Veja, é uma coisa mais complexa. Dá trabalho, sim, mas compensa, porque a gente vai levar essa personalidade para a vida. Ou a gente pode trabalhar e superar problemas dessa personalidade, ou a gente pode continuar sofrendo pela vida fora. Então, assim, não é um curso não vai resolver. Um curso pode ser um grande passo, como esse curso que eu estou falando, pode ser um grande passo na recuperação, mas a recuperação precisa de tratamento, É porque é uma contínuo. coisa você percebe, olha só. A gente mudar, às vezes, um hábito é difícil. Imagina mudar uma personalidade. Sim, eu entendo isso. Porque hoje eu vejo que as pessoas querem tudo para ontem, né? Elas querem resolver o problema, tem que ser ontem. Então, é necessário, assim, o curso é uma clareza que você tem. Você tem uma clareza, é um Eu pontapé inicial, e aí depois você precisa continuar o tratamento, isso. né? Assim, existem bons livros a respeito, vários livros. Inclusive, no meu site, eu tenho uma área do site de sugestões de livros de codependência. Tá? Se a pessoa quiser dar uma olhadinha lá, sugestões de filmes sobre codependência. Então, tem muita coisa de informação. Mas, para recuperar, é preciso fazer um tratamento. E hoje em dia, para ser bem sincera, assim, tem ainda muitos psicólogos ou psiquiatras que não entendem dessa área. Então, é bom alguém que tenha alguma noção disso, né? Alguém que já esteja mais habilitado, né? Tem uma outra pessoa aqui que perguntou: eu sou codependente de um dependente químico, e eu sou uma pessoa muito calma com outras pessoas. Porém, meu marido é dependente, chega a ser agressivo com comportamentos dele, né? Que eu não aceitava. Isso pode ser criança interior ferida também dentro de mim. Mas são duas crianças aí, então, no caso, né? Provável, duas crianças aí, tá? E assim, lembra que eu tinha falado que a codependência, ela foi identificada inicialmente justamente nas pessoas que eram parceiros dependentes químicos, né? Depois, essa codependência que foi se vendo que ela era algo que podia ter em qualquer pessoa, mesmo que não fosse parceira de dependente químico, mas existem já uma grande tradição de estudos em cima das pessoas que são parceiros de dependentes químicos. Mas, no fundo, o tratamento é a mesma coisa, não muda muita coisa. Porque a codependência, ela pode, por exemplo, uma pessoa pode ser parceiro de um bipolar, pode ser parceiro de uma pessoa que tem um narcisista. Então, ela pode ser codependente. A questão-chave geralmente, o codependente tem parceiros complicados. Ou é bipolar, ou é borderline, ou ele tem transtorno psicopata, ou é narcisista, ou alguma coisa complicada essa pessoa tem. Isso, infelizmente, é o mais comum.
Não é que uma pessoa... Veja, não é que um codependente não possa ter um parceiro bom, até pode. Às vezes ele tem se acontece lá uma conjunção nos planetas, estou brincando, né? Assim, que ele acaba tendo uma pessoa mais próxima e um parceiro bom, tá? E aí, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela assim, ela tem um ótimo marido, ela é muito codependente, ela tem um ótimo marido, mas ela é muito codependente dos filhos. Olha só que interessante. Ela na relação com o marido, ela não coloca tanta expectativa, mas com os filhos, é um absurdo, assim, se eles não estiverem bem um dia, ela não fica bem. É uma coisa pesada. Então, também tem então, esses detalhes. Filhos para netos, sobrinhos, em casa. Exatamente. Pode ser com amigos. Tem gente que é codependente de amigo. Já tem pessoas que vieram me procurar porque tinha uma relação doentia com uma amiga. Porque, assim, a pessoa era totalmente dependente do amigo. No caso, era uma moça com outra moça. Mas não era uma pessoa que fosse homossexual, não é isso. Mas ela tinha uma dependência nessa amizade muito grande. Então, é interessante como não necessariamente vai ser com o parceiro. Pode ser com os filhos, pode ser com a amiga, pode ser com o chefe da empresa. Impressionante. Então, é porque a gente fica muito preso, né, a alguns significados. A gente fala relacionamento afetivo, a gente fica muito preso a só casal, homem e mulher, ou até mesmo homoafetivo, né? Que também pode ter também casais homoafetivos com dependência. Com certeza. Mesma coisa. Não muda nada. Eu não vou tomar muito tempo, porque a gente já tem 1 hora de live, porque eu acho que tem assunto até amanhã, mas a gente não pode ficar até amanhã. Né? O assunto realmente é muito bom. Eu vou deixar aqui o link do curso. Quem tiver esse desejo de fazer o curso, é só clicar lá no link, que vai entrar lá na página da doutora Elizabeth. Lá vai estar explicado passo a passo, né? Tem todo o conteúdo programático do curso. Tem um site dela que ela vai me passar também, onde você pode encontrar outras informações sobre codependência. E também eu vou deixar, me permitir, né, doutora, o seu telefone aí do consultório, se alguém que mora em São Paulo, né? Eu não sei, faz atendimento online também ou não? Ou é só presencial? Não, eu faço só online atualmente. Atualmente só online, então. Então a gente está abrangendo o país inteiro, então, agora, né? E fora do país também. Não, e fora do país, né? Como está online. Então, eu vou deixar aqui o número, né? Eu posso passar esse número lá, que tem no WhatsApp? Claro. Posso, né? Então, eu vou deixar o número dela aqui do WhatsApp. Quem quiser entrar em contato, aí vê direitinho, conversa mais um pouco, né? Aí vai dar mais explicação. Porque aqui a gente falar tudo, aí não compensa, né, gente? Aí a gente tem que ser por etapa. Então, eu vou deixar tudo anotadinho para aqueles que quiserem, entre em contato com a doutora Elizabeth, né? E com certeza, conforme a especialização dela, né? Ela vai te orientar no melhor caminho, vai te trazer toda essa clareza, né, de codependência, de criança interior ferida. Né? Teve gente até que colocou aqui, que já começou a fazer o curso e já mudou o comportamento. Olha que bacana. Bom. Que ótimo. Isso que a gente busca. E resultados é tão bom para quem, né, para quem é paciente, mas também para quem é profissional. Claro. Né? Claro. O resultado, né, é maravilhoso. Quando a gente vê o resultado do nosso trabalho, o fruto do nosso trabalho, né, do método que a gente está aplicando ali, da técnica, isso é maravilhoso. Sem contar aí a pessoa também, né, porque ela acaba saindo daquela, como é que a gente vai dizer, daquele déjà vu, né, que fica ali direto, né? Ela não sai daquele, fica num ciclo vicioso e não para nunca. Tá? Então, eu quero agradecer muito, viu, doutora, a sua presença aqui, a sua disponibilidade. Eu sei que tem muito mais coisa para a gente falar, gente, né? Porque é um assunto muito grande, né? Ainda mais quando se trata de emoções, de sentimentos, de comportamentos. Tudo isso a gente pode realmente se tratar. O corpo é limitado, mas eu acredito que a mente realmente não é limitada. Então, ela não é uma estrutura rígida que diz assim, não, você tem esse comportamento e vai morrer com esse comportamento. Não, não é assim. Ela é bem maleável, ela aceita bem, desde que esteja um método, né, um especialista que cuide ali direitinho, que caminhe com você. Eu tenho certeza que a doutora Elizabeth, ela pega você pela mão e conduz você até o final do processo. Tenho certeza disso. Né? Ela vai conduzir você, ela não vai deixar você sozinha nessa jornada, ela vai caminhar junto, porque esse é o propósito do trabalho dela, né? É curar essa sua criança interior ferida. Se você quer saber mais, eu vou deixar o link aqui, e aí você vai fazer o curso lá, vai saber muito mais e com certeza vai ser muito melhor
né? E ter relacionamentos melhores, né? Em todas as áreas, né? Traz prosperidade também isso, né? Para a gente, né? Traz Com prosperidade. certeza. Claro, Traz... na medida em que a pessoa vai se superando, vai encontrando aquela essência de volta, né? A sua essência original, aí ela, vamos dizer, tem muito mais recursos para a prosperidade, né? Olha que bacana, viu? Esse que é o intuito do nosso grupo, é o poder do pensamento positivo. Então, o que é o poder do pensamento positivo? São esses conhecimentos que a gente traz aqui. Conhecimentos que quase não são vistos, né? Quase pouca gente sabe disso, pouca gente desconhece realmente que esteja dentro desse transtorno, né? Ou passando por esse transtorno. Às vezes a pessoa não sabe, né? Aí acaba repetindo, ou até mesmo por ignorância. E também é uma coisa que eu ia perguntar à senhora, é o seguinte, a gente não deve culpar nossos pais por isso, né? Por essa criança. Não, ixi. Talvez eles tivessem pais assim também, né? Com essa Exato. É o que eles receberam, é o que eles podiam fazer. Infelizmente, é o que foi, mas, de fato, a ideia de identificar a origem não é ter raiva dos pais, né? E sim, se empoderar para trabalhar com isso e resolver. Porque se a gente tem condição de resolver, por que ele vai ficar culpando o pai? Vamos resolver, não é? Sim, exatamente. Um dos princípios que a gente tem dentro do coach é honrar e respeitar a sua própria história e honrar e respeitar a história do próximo, né? No caso, meus pais, eu tenho que honrar e respeitar as histórias dele. E se eu tenho algum transtorno, alguma coisa, eu vou lá e resolvo. Tá bom, doutor? Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que a galera gostou demais, tem muitas perguntas aqui. Beijo para vocês, eu fico muito feliz de passar um pouco dessas informações e agradeço também, Túlio, pelo carinho, pela disponibilidade, pelo convite, fico muito feliz mesmo dessa oportunidade. E desejo muito sucesso para a tua turma toda, todo o grupo todo. Isso, a gente está crescendo, cada dia a gente cresce mais e mais e mais. Ó, tem a Rosa dizendo que não vejo a hora de fazer esse curso, tem a Cristina, que estava aqui com a gente, a Raquel, a Cristina de novo, o Adriano Bernadelli, que é esse meu amigo aqui do Rio de Janeiro, que é psicoterapeuta também, a Juliane, né, que esteve aqui conosco ontem, falando sobre sonhos, ela também estava aqui na live participando, o Elide, Paula, irmã Cícera, olha que legal, olha quanta gente. Eu agradeço a cada um de vocês, um beijo no coração de cada um. Tá? Gratidão, gente. Obrigado mesmo. Tenha uma noite abençoada, cada um de vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Até mais.